seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Antiguidade Mística. Nos últimos vídeos eu estava falando sobre os mistérios de Eleusis, fiz uma introdução aos mistérios, comentei sobre o mito fundador de Eleusis, que é o mito da deusa Deméter e Perséfone, e hoje eu estou fazendo esse vídeo para responder a pergunta: como eram os rituais de iniciação em Eleusis? Então, se você está interessado nesse tema, se você quer saber como eram esses rituais praticados na Antiguidade, se inscreve no nosso canal, deixa o seu curtir para acompanhar e também prestigiar o nosso trabalho, de modo que a gente continue fazendo vários vídeos de outros temas que ainda virão, tá ok? Antes de mais nada, quando a gente vai falar sobre rituais de iniciação na Antiguidade, a gente tem que ter uma coisa em mente. Rituais de mistérios são rituais secretos. Logo, muito do que era feito a gente não tem como saber no mundo de hoje. O que a gente sabe são aquelas coisas que foram registradas por escrito em algum momento da história, e isso acontece de duas maneiras: ou por indicações de autores que participaram dos mistérios e dão uma indicação ou outra no texto, ou aqueles que passaram pelos mistérios, mas tentaram escrever ou revelar aqueles segredos no intuito de discriminar em alguma medida aqueles mistérios. Esse é o caso principalmente feito pelos autores cristãos. Quando divulgaram o que eles experienciaram ou outros experienciaram nos mistérios de Eleusis, eles estavam tentando em alguma medida deslegitimar esse mistério. Tudo isso produziu uma documentação enorme, no qual a gente consegue ter vários registros sobre como que eram essas práticas, mas mesmo ela sendo uma documentação enorme, ela ainda é insuficiente. Mas vamos deixar de falar dessa parte histórica e vamos direto ao ponto que é o que vocês querem saber. O que nós sabemos sobre as iniciações em Eleusis? Bom, as iniciações em Eleusis elas eram divididas em duas etapas. A primeira, chamada Mistérios Menores, e a segunda, chamada Mistérios Maiores. Os mistérios maiores compreendiam também dois níveis internos. O primeiro, que seria a iniciação nos mistérios maiores propriamente dito, e o segundo, uma cerimônia, uma experiência pessoal que era chamada de epopeia, que em grego significa algo mais ou menos como uma visão. Ou seja, o epópte, que é aquele que atingiu esse último nível da iniciação, ele teve uma visão que os outros seres humanos não iniciados jamais tiveram. Vamos começar lá do começo. Mistérios menores. Existe uma lenda na Grécia, que data da época muito arcaica, que cita que Hércules, o grande herói grego, antes de descer ao Hades, descer ao mundo dos mortos, se iniciou em Eleusis e precisou passar por alguns ritos de purificação antes de realizar essa iniciação. Principalmente porque Hércules tinha cometido alguns assassinatos, isso gerava algumas impurezas, que são os miasmas gregos, e eram necessários ritos purificatórios para preparar a Hércules para receber essa cerimônia de iniciação e para descer no Hades. Se a gente fosse interpretar isso numa linguagem dos filósofos, dos mistérios, que são os neoplatônicos, a gente poderia pensar que Hércules precisava, através de ritos de purificação, purificar o seu corpo de luz. O que é o corpo de luz? O corpo de luz é o corpo espiritual, é o corpo que consegue transitar para outros mundos e para outras dimensões, né? Em termos mais genéricos, os neoplatônicos vão falar que o corpo de luz é aquele que consegue interagir com os deuses, com as imagens divinas, com o mundo da imaginação autônoma e muitas outras coisas. No caso de Eleusis, especificamente, a gente tem então esse mito sobre a purificação de Hércules, ou como a gente pode pensar filosoficamente, a purificação do corpo de luz de Hércules. Ele estava realizando o empreendimento de descer ao mundo dos mortos, e para isso ele precisava de determinados ritos que propiciassem essa purificação. Esses eram os mistérios menores de Eleusis. Eles aconteciam no que no nosso calendário atual, que não é o mesmo dos gregos, seria mais ou menos em janeiro e fevereiro, na passagem de um mês ao outro. Os mistérios menores eram celebrados em Atenas, e principalmente eram celebrados num templo, o templo da deusa Rhea, que é a mãe dos deuses, em Atenas, no qual as cerimônias específicas de purificação eram realizadas. Dentre essas cerimônias, a gente tem pouquíssimos relatos, mas a gente sabe que elas envolviam muitos sacrifícios, no sentido de sacrifício, tornar sagrado, sacrifício de comidas, alimentos, animais aos deuses. A gente sabe que existiam sacrifícios internos, como jejuns, restrições alimentares. A gente sabe que existiam outras formas de exercícios espirituais e também algumas práticas ritualísticas, como cerimônias e danças. Existem alguns relatos na Antiguidade que vão dizer que durante essas cerimônias eram invocados algumas divindades, principalmente Perséfone e Dionísio, né? Como eu vou comentar mais para frente, Dionísio é um deus regente dos cultos de mistérios, que
porque Dionísio rege sobre a transgressão e a alteração de consciência, que é um elemento muito importante desses cultos. Então, se uma pessoa, um grego, fosse iniciar nos mistérios de Eleusis, lembrando que os mistérios de Eleusis são abertos para gregos e não gregos, homens, mulheres, escravos, seja de qual ranking social for, desde que eles falem a língua grega, para poder entender os mistérios, essa pessoa ia passar por um período, que é mais ou menos cerca de uma semana de intensas purificações, que eram conhecidas como os mistérios menores. Filósofos posteriores vão fazer inclusive uma associação do processo inicial da filosofia, no qual a gente começa a refletir sobre os nossos sentimentos, a gente começa a fazer uma terapia da nossa alma como um mistério menor, um prelúdio para a contemplação, para a visão mística que virá depois. Essas pessoas que eram purificadas nesse período dos mistérios menores, passado alguns meses, teriam a oportunidade de se iniciar nos mistérios maiores. Se eu fosse falar tudo que a gente tem de relato sobre os mistérios maiores, a gente teria um vídeo inteiro enorme de mais ou menos 1 hora para falar sobre o assunto. Então eu vou condensar muito essas informações. O que a gente sabe é que da cidade de Eleusis para Atenas vinha um grupo religioso específico em procissão. O que é uma procissão? Quando pessoas vão andando, caminhando, trazendo objetos sagrados, objetos de natureza mágica, espiritual, sagrada, mística, e essa procissão, esse movimento que eles fazem, em si é um movimento religioso, sagrado. Nessa procissão, algumas pessoas de Eleusis, por exemplo, aquele que a gente chama de o arauto, vinham fazendo determinadas invocações, trazendo determinadas noções específicas, verbalizando determinados códigos mágicos e rituais que eram característicos da consagração desse momento. Então pessoas saíam de Eleusis, como o caso do arauto, trazendo essas imagens sagradas, e essas imagens sagradas eram depositadas no templo de Reia, em Atenas. Esse era o primeiro momento. O segundo momento é quando, em Atenas, o arauto se levantava e fazia uma conclamação para que todas as pessoas que passaram pelos mistérios menores se juntassem a ele para começar uma nova série de purificações que dariam origem à iniciação dos mistérios maiores. Dentro dessas práticas que eram realizadas, a gente sabe que envolve novamente jejuns, sacrifícios de porco que eram feitos no mar. O porco é um animal que tem muita vinculação com Deméter, então existia um mergulho ritual nos mares. Existia, como eu já falei em outros vídeos, um cessar de guerras na Grécia inteira, porque esse era um espaço, um tempo sagrado. Tudo isso para preparar esses que são chamados os mistai, os iniciados. Decorria-se mais ou menos uma semana também, arredondando bastante, e existia uma cerimônia específica no meio desse período, que era uma cerimônia ao Asclépio, ao deus Asclépio. Asclépio é um deus da medicina, um deus da festividade, e havia uma lenda que dizia que Asclépio, antes de se iniciar em Eleusis, se atrasou. Então esse período era um período para pessoas que se atrasaram também se purificarem, fazerem os procedimentos necessários para a iniciação, e também, em outra medida, Asclépio, enquanto deus da medicina, deus da cura, da purificação, traria aí uma atmosfera de cura para aqueles que vão passar pela iniciação. Você estaria curando, vamos pensar, o seu corpo de luz, a sua estrutura interna e espiritual para poder receber a visão mistérica que esses iniciados vão ter. No dia específico em que se dá a teletê, a iniciação propriamente dita, quando o sol cai, a noite impera, lembremos de um mundo sem eletricidade, no qual a escuridão toma conta, esses iniciados que estavam em Atenas, junto do arauto e de outros oficiais eleusinos, pegavam os sacras, que são os objetos sagrados que foram depositados no templo de Reia, esses objetos que vieram lá de Eleusis para Atena, e realizavam uma nova procissão. Essa procissão saía caminhando de Atenas até Eleusis. E isso já é parte fundamental da iniciação de Eleusis. A via que era percorrida era chamada Via Sacra, se a gente for colocar em português, ou Hierorhodos em grego. A ideia de você realizar uma viagem, de você realizar uma travessia de uma cidade a outra, de um estado a outro, é muito emblemática da iniciação. A iniciação é um caminhar contínuo de um estado em direção ao outro, de um processo de transformação no qual você deixa um espaço para adquirir outro, para chegar até outro lugar. Vamos lembrar dos simbolismos religiosos que a gente tem em várias tradições, por exemplo, não gregas, simbolismos da peregrinação a um lugar santo, pensar a ideia do retorno à terra prometida, que os hebreus falam muito e faz parte da sua mitologia, é um aspecto parecido que a gente vê em Eleusis. A gente vê essa ideia da viagem enquanto uma viagem sagrada. Vamos viajar em direção a uma terra que essa terra é habitada pelos deuses, e nesse caso essa terra é Eleusis.
Essa viagem não era feita em qualquer momento, ela era feita de noite, na escuridão. Apenas archotes eram levados para iluminar aquele momento. Mas era uma luz básica, era aquele fogo que lembrava o luto de Deméter, pois o mito diz que Deméter, muito enlutada pela perda de sua filha, vagou pela terra carregando um archote. Esses iniciados, se direcionando a Eleusis, em determinado momento atravessavam uma ponte. E quando eles atravessavam essa ponte, pessoas com máscaras horrendas apareciam e começavam a xingar, não somente todos os iniciados que estavam lá, mas xingavam, por exemplo, Basileus, que era o rei de Atenas antes da democracia, pessoas importantes da elite. Todas as pessoas eram xingadas e zombadas por essas pessoas, por esses mascarados, esses seres mascarados que emergiam da escuridão. Qual que é a função disso, desse riso, desse xingamento? Tem um historiador, Walter Burkert, que ele comenta que o processo de iniciação dos cultos de mistérios, ele envolve uma mortificação, uma morte da personalidade. E para a personalidade morrer, para se ter essa mortificação, a gente precisa justamente passar por um processo de morte que vai envolver muitas instâncias. Uma dessas instâncias seria essa que se personifica no xingamento, que atinge a vaidade, que atinge o ego, que atinge as nossas crenças a respeito de nós mesmos, no qual nós nos sentimos zombados. Uma travessia, portanto, feita no meio da escuridão, no qual seres mascarados, personificando forças míticas, vêm e zombam de você, rindo daquilo que para você é mais importante. Essas coisas vão gerando essa mortificação do ser, da personalidade, do ego, mais propriamente falando da identidade daquele que está passando por essa iniciação, seja um basileus ou seja um escravo. Essa travessia ela também era acompanhada por gritos mágicos, gritos do deus Iaco. Iaco é uma personificação de Dionísio venerada nos mistérios de Eleusis. Então, como Dionísio é um deus de transe, é um deus de êxtase, a gente percebe que essas pessoas, durante esse processo, elas estavam mergulhadas num transe, num êxtase. Quando que elas chegavam em Eleusis? Durante o nascer do sol. Ou seja, a travessia durava cerca de 12 horas. Elas terminavam, saíam do pôr do sol e chegavam no nascer do sol. Eram celebrados no templo de Eleusis, o templo sagrado, aquele templo que acreditava-se foi fundado pela própria deusa. Determinados mistérios, rituais, cenas, palavras eram enunciadas, objetos eram mostrados, gestos eram feitos. A gente tem muita pouca informação sobre o que acontecia. O que a gente sabe é que parte do mito de Deméter e Perséfone eram reencenados dentro desses templos. O que a gente sabe através do relato de alguns gregos antigos que passaram por essa experiência é que ela envolvia a descida ao mundo dos mortos. Muito tempo, historiadores e arqueólogos tentaram procurar uma gruta, especificamente nessa região, ou algum espaço subterrâneo no templo que pudesse denotar uma descida ritualística ao mundo dos mortos, como se você pegasse os iniciados e levasse eles para baixo da terra, para as profundezas, para teatralizar esse momento de entrada no mundo dos mortos. Mas nada disso foi encontrado. O que não significa que eles não entrassem no mundo dos mortos, o que significa que eles não entrassem fisicamente no mundo dos mortos. Não havia uma estrutura física. Mas o relato é de como se a alma desses seres se desprendesse momentaneamente do corpo e entrasse conscientemente, sem estar em um estado de sonambulismo, que é o que os gregos diziam que acontecia após a morte, mas com consciência e lucidez no Hades, que é o mundo da morte. Essa experiência é uma experiência transformadora, uma experiência transgressora. Existem vários elementos que aconteciam nessa experiência. Por exemplo, eles tomavam uma bebida que é o Kykeon, e alguns historiadores defendem que esse Kykeon seria um enteógeno, que daria experiências psicoativas, em certa medida, naqueles que estariam bebendo dessa bebida, apesar de nada disso ser suficientemente comprovado. Fato é que não precisaria de uma substância psicoativa para se entrar em um estado alterado de consciência em Eleusis. As pessoas estavam jejuando há muito tempo, era um espaço sagrado, os rituais estavam sendo feitos desde janeiro e fevereiro para permitir que essa experiência de fato acontecesse. Essa experiência marcava os iniciados enquanto mistai. Os gregos consideravam que os mistai, os iniciados, tinham visitado a morte ainda em vida. Que assim como os seres humanos normais, quando morrem, sua alma visita o mundo dos mortos, os iniciados fizeram esse processo quando eles ainda estavam vivos. Mas com uma diferença, que eles mantiveram consciência do outro lado, e mantendo consciência do outro lado, eles perceberam a interconectividade entre a vida e a morte, como que o viver e o morrer são parte eternos de um mesmo ciclo. Enquanto na mente não iniciada, viver encontra-se em uma extremidade e morrer no outro, nos mistérios de Eleusis essas coisas eram fundidas. Bom, passado um ano, alguns, aqueles que passaram pela experiência de iniciação nesses mistérios maiores, poderiam retornar ao processo para ter a epopteia.
A epopeteia é a suprema visão dos iniciados de Eleusis. Existem muitos relatos sobre o que seria a epopeteia. Alguns relatam que seriam como se fosse uma espiga de trigo que sairia de dentro do santuário de Eleusis e que os iniciados, quando contemplassem aquilo dentro daquele santuário, eles teriam uma experiência mística. Isso pode parecer uma coisa tão simples, uma espiga de trigo, mas esse é um fator muito característico da mística grega, que é você conseguir ver em algo simples a profundidade maior que os deuses conseguem conter. O divino ele não está apartado do mundo, mas ele está no mundo. A única coisa é que existe uma espécie de um véu que faz com que a gente não consiga perceber a divindade nas coisas. Essa experiência seria como que o levantar desse véu. O trigo é revelado a sua grande divindade e as pessoas, através do trigo, conseguem enxergar o universo dos deuses e o mistério da vida e da morte. O trigo nasce de uma semente que morre para cair na terra, que é o Hades, é o mundo dos mortos, mas que também é o útero e é o berço da vida. No entanto, existem outros relatos. Alguns desses relatos vão dizer, por exemplo, que o hierofante de Eleusis e a sacerdotisa de Eleusis, que seriam os dois sacerdotes principais de Eleusis, entravam em um ato sexual, realizavam uma hierogamia, um ato sexual sagrado durante o tempo, em pleno templo, e que as pessoas naquele momento levantavam os seus braços ao céu e falavam chova, e apontavam para a terra e faziam um grito ritualístico dizendo conceba. Ou seja, o ato sexual daquele sacerdote, daquela sacerdotisa, era um ato sagrado que também tinha o seu impacto na relação que o céu tem fecundando continuamente a terra. Muitos são as visões, muitas são as explicações. Fato é, como o próprio Mircea Eliade, o historiador, fala, os mistérios de Eleusis continuam secretos. Primeiro, porque nós não temos documentação o suficiente para saber o que realmente acontecia. E segundo, que mesmo com toda a documentação do mundo, se ela tivesse sido escrita, a gente não poderia acessar esse mistério, porque esse mistério é só uma experiência. Eu posso ver o mesmo trigo que você, mas você pode ver Deméter, pode ver a vida e a morte no trigo, e eu posso ver somente uma planta. Bom, se você gostou desse vídeo, acompanhe o nosso canal, eu vou estar trazendo mais temas sobre as iniciações da antiguidade, as próximas eu vou falar de Dionísio, mais tarde eu vou para outros lugares além da Grécia, Mitra, Cibele, enfim. O Pablo também vai estar trazendo muito sobre os cultos do Egito Antigo. A gente espera que vocês gostem do nosso vídeo, comenta e deixem aqui a sua inscrição. Muito obrigado.